Lu, eu geralmente considero o auditor um guerreiro, porque eu acho que a profissão de auditor, Também. de maneira geral, ela é uma panela de pressão. Ela te amadurece tecnicamente muito rápido, te amadurece como pessoa muito rápido, né? Eu, logo quando fui trainee, nos primeiros meses já teve a oportunidade de fazer uma viagem, né, e ir representar a firma num cliente, obviamente com uma equipe, mas assim, você tem que ter ali uma dinâmica que geralmente os auditores não estão preparados, porque eles ingressam na carreira muito jovens, né? Uma das poucas carreiras que dá a possibilidade de você ingressar muito jovem e já ter uma exposição em nível nacional, ir falar com pessoas de posições de maior destaque, né? Então isso é muito legal. Mas você é uma guerreira em dobro, porque ou tripla, porque você seguiu o caminho da primeira sócia, mulher, né? Um ambiente muito masculino, e você continuou com o seu foco. Você decidiu ter filhos num momento que você já estava formada e preparada, e você é auditora. Então, assim, meus parabéns por Obrigada. você conseguir equilibrar todas esses desafios, né, numa vida tão enxuta, que todo mundo tem aqui um tempo enxuto, né? Então, parabéns por isso, muito legal, e eu tenho certeza que quem nos assiste, que trabalha nessa profissão, tá vendo uma grande inspiração aqui, e eu já tenho aqui pessoas na minha mente que eu vou ter que mandar o link para assistirem você. Dá certo. Pode contar, e pode contar comigo também, se precisar, numa mentoria. Legal. Lu, você hoje faz parte do board executivo da KPMG, né? Como você se sente estando numa posição de tanto destaque dentro de uma das maiores firmas de auditoria do mundo? Embora os desafios da profissão estivessem sempre atrelados à minha necessidade de estudar e de correr atrás mesmo, né, daquilo que eu não pude fazer quando deveria ter feito, eu também tive a oportunidade, como eu te falei, quando eu entrei nessa empresa de telecomunicações, eu trabalhei em custos, em orçamento, tesouraria e também em empréstimos imobilizados. Na KPMG, eu também, mesmo na área de auditoria, eu sempre quis participar um pouquinho mais do recrutamento, um pouquinho mais do treinamento. Então, aqui, eu entendo que eu sempre tive a curiosidade de entender como é que uma empresa é administrada. Legal. Porque, é claro, quando você vai para um C-Level, você tem que ter lá já as suas capacidades e habilidades de pensamento estratégico. Mas a estratégia pode ser copiada, tá? Diz Harvard, né? Que é uma instituição bastante renomada, né? Ó, você pode copiar uma estratégia, mas você não pode executar uma estratégia da mesma forma, mesmo que você a copie. Então, quando a empresa tem os planos táticos, quando ela executa essa estratégia, você pode participar disso e aprender como é que isso se faz. E eu sempre tive a oportunidade, tanto no meu primeiro emprego quanto na KPMG, de poder participar da administração. E era isso que eu gostava mais, que era poder fazer duas coisas ao mesmo tempo. Mesmo quando eu fui para a Inglaterra, eu pedi uma função de ser a parte de financeira. E por que eu pedi? Porque tem um lema, lenda urbana, né? A cabra cabriola, bicho papão, de que mulher não faz finanças bem, né? Então, não entendo isso, porque quem cuida das finanças em casa normalmente eu já acho que os melhores profissionais de finanças são as mulheres, né? Porque são detalhistas, têm o sexto sentido. Mas a vida é assim. E aí eu falei, opa, beleza, já vou voltar, né? Além do inglês, eu ainda vou voltar com mais uma caixinha preenchida. E lá eu realmente, eles me deram, né? Todo o gerenciamento do P&L da área de insurance, que era gigante, né? Muito, muito, muito grande em relação ao que nós tínhamos aqui no Brasil. E eu voltei de lá
com mais uma competência administrativa. Então, essa capacidade que a KPMG me proporcionou, mas que também eu procurei, eu acredito que nós encontramos em todas as empresas, né? Então, às vezes, o profissional, eu não quero ficar nessa área, mas se ele já tem uma história na marca, mas se ele já tem alguém já o conhece, ele já se especializou em alguma coisa, ele primeiro precisa ver as demais áreas, né, que poderiam fortalecê-lo na sua jornada. E eu tenho até uma história muito engraçada em relação a isso, porque eu sempre tive muita paixão por auditoria e, assim, na minha linguagem mais popular, eu estava amarradona de estar ali, eu era líder de segmento e, para mim, estava lá com 140 nomes no meu celular de CFO e CEO, estava tudo certo. E um pouco antes de eu ser convidada para ir para o board, um executivo que, infelizmente, ele faleceu do mercado de seguros, ele me indicou para um outro concorrente dele mesmo, da empresa que ele trabalhava, e esse concorrente me chamou, o sócio me chamou e falou assim, bom, eu já era sócia equity, já tinha essa liderança do segmento, eles me convidaram para ser CEO de uma seguradora que eles estavam abrindo. Bom, um baita de um convite, né? Opa. Aquele que a gente recebe, né? Que dá uma balançada. Eu já tinha os trigêmeos. E aí vem o lance aí da conta bancária, né? Porque o apetite que o sócio me falava assim, olha, eu tô te convidando. Primeiro que eu tive que ir lá. E eu já sabia que eu ia lá falar não. Eu falei, agora, o que eu faço para falar não, né? Aí eu fui lá na pessoa que me indicou, que era muito meu amigo, eu atendi, era cliente. Ele falou assim, eu falei, mas por que você me indicou, né? É seu concorrente. Ele falou, não, porque nós precisamos de pessoas que cuidem do mercado. Legal. E você tem essa capacidade. Aí eu falei, agora eu vou ter que ir lá e eu vou ter que falar não. E aí fui lá e o sócio sempre falava para mim, bom, mas eu tô te oferecendo você ser rica. E eu fiz uma brincadeira, eu falei assim, é que eu já sou. E aí ele falou assim, como? Né? Eu falei, não é de dinheiro, mas eu sou do meu tempo e da minha história. Eu sou rica. Eu sei na KPMG o que eu faço. Eu sei que eu tive trigêmeos e que eu fui promovida a Equity Partner. Quando eu tive os trigêmeos, eu não sabia nem se eu ia viver, né, continuar viva. E o pessoal estava me promovendo, sou louco. E aí, e eu não era por conta disso, era porque eu sabia que a função que ele estava me convidando, que me favorecia e que eu agradeço até hoje, eu não poderia cumprir com a mesma capacidade que eu cumpria as minhas funções e que o mercado me admirava, porque eu teria que viajar muito, eu teria que visitar filiais, eu teria que abrir filiais, eu teria que construir uma marca que ainda não estava presente e que aquilo ali ia tomar o tempo de um dos pilares mais importantes na minha vida, que é a minha família. E que a responsabilidade de ter tido trigêmeos, eu não poderia abrir mão dessa responsabilidade. Mas principalmente porque eu sabia que aonde eu estava, eu tinha exatamente a capacidade para cumprir todos os lados. Porque é muito importante para mim. Nós também ficamos, e muitas das profissões, não necessariamente só auditoria, nós somos muito responsáveis, né? Nós temos uma reputação. As nossas marcas, o maior valor que nós carregamos é a marca da nossa reputação, é a nossa integridade, é o nosso compromisso. É o compromisso com o mercado, é o compromisso com aquilo com os elementos que trazem a opinião que nós podemos emitir. Então, aquilo não me trazia, o dinheiro não trazia, não era aquilo que poderia ser medido naquela data. E logo depois, mesmo sem saber, eu fui convidada a ingressar no comitê executivo da KPMG e foi muito engraçado também porque naquela época não tinha trabalho remoto, mas eu já fazia trabalho remoto às sextas-feiras. E o presidente me ligou, ele falou assim, onde que você tá, Lu? Eu falei,
senhor presidente, eu tô em casa. Em casa? Eu falei, porque eu trabalho em casa, eu faço trabalho administrativo em casa. Ele falou, bom, você tá em casa, mas você pode vir aqui no escritório. E o meu marido também trabalha na KPMG, ele é sócio de auditoria. Aí eu falei, eu acho que eu fiz alguma coisa bastante errada, é melhor eu ir rápido. E eu fui e houve esse convite que me assustou inicialmente, né? Porque é um convite que você deixa de ser auditor e você é um membro de um board, em todos os aspectos, né? Numa empresa de auditoria, você tem a parte de execução e estratégia ao mesmo tempo. Quando está sentado no board, você está falando de tudo, você está falando de impostos, você está falando da estratégia geral da empresa. E quando eu passo para a minha área executiva, que é a cadeira que eu sento hoje, que é a cadeira de pessoas e de cultura, eu não tinha capacidade, ao meu ver, né? No meu currículo ali listadinho, né? Aqueles skills técnicos que a gente aprende academicamente. Então eu falei, como é que vai ser agora, né? Vou ter que estudar de novo um monte de coisas, e assim foi. Mas o mais significativo para mim é que isso trouxe uma amplitude e que fortaleceu tudo aquilo que era a parte administrativa, e que hoje eu consigo identificar soluções na administração com base em fundações que já existiam em auditoria. Então, o auditor, ele tem sempre um poder analítico, ele está sempre olhando as tendências, ele tem sempre modelos matemáticos, a gente muda tecnologia, muda ferramenta, então você está sempre próximo de muita coisa que está acontecendo no mundo. Querendo ou não querendo, não tem jeito, a sua função é aquela, e você vai aprendendo como usuário, né? Tem uma nova tecnologia, então tem inteligência artificial, a gente tem lá o Copilot e, bom, vamos lá, vai aprender a usar, né? Então, vai ter treinamento. E aí eu pude juntar toda essa parte técnica, que eu valorizo muito, com a capacidade que ela foi ampliada e que ela foi aprendida, e que a empresa também me deu oportunidade para eu aprender. E essa valorização, ela me faz muita diferença, porque a empresa sabia que eu precisava do tempo para aprender. E mesmo assim, dentro de uma nova função, porque essa cadeira não existia, ela era uma função do presidente, do nosso chairman, à época, ele partilhou essa função, e aí estamos aqui. Que legal, nossa, Lu, que emocionante. Mas que emocionante ouvir essa história, muito lindo ver todo esse processo, né? Enquanto você ia falando, eu fui imaginando quantos desafios quanto aprendizado você teve nessa segunda fase, né? Porque quando a gente fala do início de carreira, você está construindo, está aprendendo habilidade técnica, está aprendendo o que a gente chama de soft skills, e você fala que é o real skills, né? Eu tenho outro nome. E aí você tá ali, o inglês, a habilidade administrativa. Só que chega numa segunda fase da vida profissional que você é exposto a desafios muito difíceis também. O primeiro que eu notei é dizer não para uma posição de CEO de uma grande seguradora deve ser muito difícil, né? Então, você tem que estar muito seguro de si mesmo, muito confiante, o nível de maturidade tem que ser muito alto para você conseguir ponderar todas as circunstâncias que você está exposto, para você falar, não, o melhor caminho é o da direita. E acho que é a maturidade que traz isso mesmo, né? De você falar, eu não preciso de mais X dinheiro, eu preciso de fato continuar a trajetória que eu tenho seguido, dedicar tempo para minha família, no seu caso trigêmeos, né? Sim. Mas que seja uma criança. Que seja uma, não importa. O desafio é o desafio, né? Então, isso é algo muito legal, que é só quem tá na brincadeira, no jogo, para poder viver. O outro desafio também é você assumir uma cadeira como essa, que era exercido pelo chairman, e agora, olha, vem dividir comigo essa responsabilidade. E aí você disse, poxa, mas será que eu tenho essa habilidade? E na verdade você já tinha.
né? Porque são habilidades que você adquiriu ao longo da trajetória e que por mais que não tenha um certificado, né, para falar, olha, acadêmico para falar assim, não, você tem habilidade para prestar atenção nas pessoas, para ver a diversidade das pessoas, para ter uma escutativa, para ter a compreensão do ambiente que a gente tá e se a gente tá indo na trajetória correta, né? Isso tudo não existe certificado, mas existe o feeling de que você é a pessoa correta para aquele lugar. Então, muito legal ouvir isso de você, porque me mostra assim, a gente sempre aprende que até o final da nossa vida a gente vai estar com novos desafios, novos conhecimentos, novas habilidades, vai estar sendo exposto a situações que nos confronta e nos ensina. E você reforça isso, né? Mesmo numa fase de grande destaque, de experiência consolidada, tiveram situações que você teve que puxei agora, o que eu faço? Vou para a direita ou vou para a esquerda, né? Sim. É bacana isso. Parabéns por todo esse processo.